Prezados irmãos, saudações muito fraternas em Cristo Jesus. Nesse mês de dezembro, nossa penúltima quarta-feira do mês, também nossa penúltima quarta-feira que estamos fazendo o culto de modo remoto, como decisão da igreja. A partir da primeira quarta-feira de janeiro, nós estaremos em culto presencial, sempre das 8 horas, das 20 horas até às 21 horas. Esperamos em Deus a presença dos irmãos com alegria para mais esse recomeço, mais essa abertura, não é? Queremos reforçar mais uma vez que a nossa comemoração de atividades natalinas, nosso culto natalino, será então domingo 26, em 2 horários. Pela manhã, 10 horas e 15 minutos e à noite, 19 horas. Ressaltando que em 31 teremos o nosso culto, que alguns chamam de culto da passagem de ano, e de fato é nesse sentido, que começará às 20 horas e terminará às 21h30. Não faremos aquele culto habitualmente no passado, da virada do ano exatamente, por conta de circunstâncias várias. Por agora, sejam todos bem-vindos ao nosso culto e vamos então para o momento do nosso PIB Informa. Este é o PIB Informa. Toda a atenção. Culto natalino em 2 horários, 10h15 e 19 horas, dia 26, domingo. Culto de passagem de ano, dia 31 de dezembro, das 20 às 21h30. Não esqueçam, fale com os amigos. Dia 12 de fevereiro de 2022, das 10 às 17 horas. Passeio da MCM mais MR mais AM. Florescer em todo o tempo. Atividades de dezembro. Lembramos que a Igreja, reunida em Assembleia, decidiu realizar sua celebração natalina no dia 26, domingo, nos cultos matinal e noturno. Dia 31, culto de vigília, 20 horas às 21h30. Confraternização livre. Atividades de janeiro. Dia 2, Manhã com Deus, celebração da Ceia do Senhor. Dia 3 a 7, Semana de Oração, de 7 às 7h30 pelo Zoom. Dia 9, lançamento da campanha de missões mundiais. De 11 a 16, 101ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Entrega de cestas básicas. Dia 22, aniversário da União Feminina Missionária Batista Carioca, Igreja Batista Parque São Basílio. Dia 25, celebração do 117º aniversário da Convenção Batista Carioca, Primeira Igreja Batista em Oswaldo Cruz. Dia 29, cultuado jovem Josen. Dia 30, reunião do corpo docente, Escola Bíblica Dominical, 7h30. Kit centenário. O kit com Bíblia, manancial, camisa e ecobag terá o preço de R$ 150 e poderá ser pago em até 3 vezes. Estarão à venda também os itens de maneira individual. Consulte os valores com o diácono Alexandre Teixeira. Compras aos domingos, manhã e noite, com o diácono Alexandre Teixeira, no saguão da igreja. E de segunda a sexta-feira, com o irmão Daniel na secretaria. Este foi o PIB Informa. Vamos então, amados, dando sequência, na verdade, iniciando o nosso culto, orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos receba, nos aceite e nos colocarmos diante dEle para o nosso culto, acompanhando o irmão Alexander Soares dos Santos, que vai nos dirigir em oração. Oremos com o irmão Alexander Santos. Oremos. Boa noite, irmãos. Oremos.
Pai nosso que está nos céus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, nessa noite, pelo maior presente, Pai, que Tu nos deste, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos essa noite, celebramos já o Natal, celebramos, Pai, a presença do nosso Senhor conosco e te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos, por tudo que Tu tens feito na nossa vida, Pai. Pedimos também, Senhor, que nós possamos estar vivendo o Natal no nosso dia a dia, com a nossa família, com nossos colegas de trabalho, com nossos vizinhos, com os mais necessitados, Pai, que nós possamos estar vivendo o Natal a cada dia, a cada momento, Pai, apesar das nossas imperfeições, que nós possamos estar sempre dispostos, Pai, a viver o Natal a cada dia da nossa vida, Pai. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, Senhor. Por tudo nós te louvamos, adoramos e agradecemos. No nome de Jesus, amém. A leitura bíblica posicionada para esse começo de culto está no texto de Mateus, capítulo 21, versos 21 e 22. Diz assim o texto que temos diante de nós, e os irmãos também têm. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, isso será feito, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Nós vamos então, com essa expectativa bíblica no coração, cantar o hino que tem por título Falai pelas Montanhas. Vamos então cantar com alegria essa bela expressão do inário para o culto cristão. Falai pelas montanhas. Vamos então? Que Cristo já nasceu na estrebaria, o grande Rei dos céus, o eterno prometido, Jesus, menino Deus. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar, falai pelas montanhas, que Cristo já nasceu. Nos campos os pastores ouviram com temor os anjos que cantavam em glória e resplendor. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar, falai pelas montanhas, que Cristo já nasceu. E nós que o conhecemos, devemos proclamar que Cristo veio ao mundo e a todos quer salvar. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar, falai pelas montanhas, que Cristo já nasceu. Chegando ao nosso momento de dedicação de vidas e bens, o que temos nessa hora, não é? Que motivos estão em nosso coração para bendizer ao Senhor? São tantos, né? O hino nos diz: conta as bênçãos, se é que podemos contá-las. Mas vamos então agora dedicar ao Senhor, mais uma vez,
nossas vidas, vamos dedicar também nossos recursos para sustentação da causa. Vamos então nessa hora ao momento de dedicação de vidas e bens. Lembrando que sempre temos uma palavra de gratidão àqueles amigos que costumeiramente têm ajudado a causa do Senhor aqui em nossa igreja. A eles, a nossa gratidão também aos irmãos que participam e o nosso pedido para que os outros irmãos que não estão participando considerem a grande necessidade de cumprir esse mandamento, essa missão da parte do Senhor. Então, vamos ao momento de dedicação de vidas e bens. Oremos ao Senhor com o irmão Ricardo de Souza, nessa hora que estamos dedicando nossas vidas e nossos bens ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, a Ti pertence toda a honra, graça e glória. Te agradecemos e bendizemos, Senhor, pelo dia de hoje, por este culto, Senhor, que Tu Senhor tem nos abençoado, nos guardado, Senhor, de ter ouvido a Tua palavra, a Tua direção, Senhor, poder entoar louvores a Ti, Pai. Te agradecemos, te bendizemos por mais um ano que se finda, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, ter nos abençoado, ter cooperado conosco, Senhor. Ó Pai amado, ter nos dado os livramentos, Senhor, as bênçãos, Senhor, infinitas, ó Pai. A Ti pertence toda a honra, graça, glória, e te agradecemos por tudo, por todas as bênçãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, partindo agora para o nosso momento de meditação bíblica, nós vamos tomar um texto do livro de 1 Samuel, capítulo 8, finalzinho do capítulo, que diz assim lá a partir do verso 19. 1 Samuel, capítulo 8, de 19 a 21, diz assim: Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não importa, queremos um rei sobre nós, para que sejamos como todas as nações e para que nosso rei nos julgue, nos lidere e lute em nossas batalhas. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu aos ouvidos do Senhor. Acrescentemos o 22. O Senhor disse a Samuel: atende-os e constitui-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: voltai, cada um para a sua cidade. Deus nos abençoe. Chegamos a dezembro e nós estamos ainda ocupados com as pessoas bíblicas, né? Temos caminhado esse ano nas quartas-feiras, passando por algumas vidas do Antigo e do Novo Testamento, a maioria delas pessoas que não tiveram um nome
muito cintilante, não foram tão presentes, mas tiveram uma grande missão, cumpriram um grande papel, foram úteis à revelação do Senhor. Hoje tomamos Saul, o primeiro rei, e estamos dando a ele o título de o rei infiel. E se conhecemos bem a história, sabemos que ele de fato assim o foi. O texto que a gente leu, a partir do verso que a gente marcou, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Porque Samuel, o último juiz, fez uma relação de problemas e obstáculos e dificuldades e custos que viriam sobre eles caso de fato insistissem na perspectiva de ter um rei. E eles disseram, bem, a despeito de tudo isso, nós queremos um rei, porque estamos nos sentindo diferentes das outras nações, nós não temos um rei para caminhar nas batalhas, enfim, eles pegaram esse caminho, esse veso, essa direção, e Samuel foi falar com Deus, e Deus disse, bem, concede-lhes um rei. Então chegamos a dezembro, e nossa pessoa bíblica de hoje é Saul. Saul, de porte bem alto, o texto diz que dos ombros para cima não havia ninguém da sua altura, ninguém semelhante a ele. Saul, que cuidava das ovelhas do seu pai, e que um grupo delas havia se distanciado e perdido. Ele havia saído com mais um companheiro, um empregado talvez, à procura das ovelhas. Já se passavam 3 dias e ele não localizava as ovelhas. Quando soube então haver em determinado lugar um homem de Deus, uma pessoa que consultava o Senhor e falava em nome do Senhor, e ele saiu à procura desse homem, que ele chamou de vidente. Ele encontrou, mas ao chegar junto a Samuel, uma surpresa grande o envolveu, porque Deus já tinha falado a Samuel que naquela época, no dia seguinte da fala do Senhor com Samuel, alguém o procuraria, e esse que procurasse seria o ungido rei. Mas Saul não sabia disso. Saul estava caminhando atrás encontrar as ovelhas, e já a alimentação estava esgotando, estava difícil e a coisa estava complicada quando soube da presença, da possibilidade desse rei. Deus até tinha dito a Samuel que essa pessoa seria da tribo de Benjamim, que seria procurado. O encontro, como disse então, reveste de surpresa para o coração de Samuel, porque o Senhor, para o coração de Saul, porque Deus tinha falado a Samuel a respeito disso. Então, quando Saul chega a Samuel, Samuel o convida a sentar-se com os homens, recebe um lugar de destaque, recebe as melhores porções de alimentação, porque para o coração de Samuel, conforme Deus havia dito, ali estava o novo rei, o primeiro rei, primeiro monarca. Então, temos agora iniciado a monarquia entre o povo de Deus, e ali temos o primeiro, foi Saul convidado, foi ungido e ali estava. Pela narrativa bíblica sabemos que Saul iniciou o seu governo com muito acerto, muita coragem. No começo, possivelmente, temos aquele episódio do enfrentamento dos filisteus e a dificuldade de enfrentar o guerreiro dos filisteus, o gigante, quando aparece a pessoa de Davi, Esse é um dos episódios, mas Saul foi um homem competente, porque nos seus possíveis 40 anos de governo, ele enfrentou muitas lutas, entre os quais os amonitas, os filisteus, os edomitas e os amalequitas. E eu diria
gente da pesada, gente difícil que ele venceu. Saul era filho de um homem chamado Quis, da tribo de Benjamim. Saul nasce numa região que ainda não estava plenamente dominada e vai ser no reinado de Davi. Como disse, até aqui, fez um bom reinado até que começa a se desencaminhar por lugares e procedimentos que não agradavam a Deus. E Samuel o enfrentou, possivelmente, mais de uma vez, né? Mas apesar das advertências de Samuel, Saul manteve-se em desobediência. E então, de acordo com a própria Escritura, o Senhor se afastou dele. Aliás, é uma coisa que nós precisamos aprender, né? Aqui de passagem. O Senhor quer nos conduzir, o Senhor quer nos guiar, mas Ele precisa contar com nossa concordância, nossa obediência. E se nós insistimos em seguir nossos próprios caminhos, nossos próprios procedimentos, corremos o risco de sermos deixados à conta da nossa vontade. E o Senhor se afasta. O Senhor se afastou de Saul e dele então se apossou o espírito mau, muitas crises, e Saul não se arrependeu nunca dos seus pecados. Não foi sem tristeza que o coração de Samuel, o último juiz, até aquele momento, viveu aquela experiência com Saul. Então, deixando um pouquinho Saul, vamos o reinado de Saul, vamos ver então essa passagem. Primeiro nós temos no capítulo 8, verso 5, capítulo 8, vamos aqui ao verso 5. E lhe disseram, né? Tu já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei para nos julgar, como o tem todas as nações. Temos aqui um procedimento ingrato por parte do povo para com Samuel, que havia governado, dirigido de maneira abençoadora para todas as necessidades do povo. Nós encontramos aqui a ingratidão. Eis que estás velho. Encontramos também da parte do povo uma espécie de desconfiança. Teus filhos não andam nos teus caminhos. A sequência natural seria dos filhos ocuparem aquele sacerdócio, mas o povo via com olhos desconfiados porque o procedimento dos seus filhos não eram bons. De fato, não valia a pena passar aos seus filhos aquele sacerdócio, consequentemente aquele governo. Na verdade, se repete com a vida de Samuel o que aconteceu com a vida do sacerdote Eli, quando seus filhos Finéias e Ofni não foram bons exemplos, né? E Deus havia se entristecido, por isso mesmo que chamou Samuel. Ofni e Finéias. Os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. O pai com os seus acertos e seus erros, mas os filhos com muitos erros. Samuel tem 2 filhos, Joel e Abias, mas o verso 3 do capítulo 8 diz: porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, mas se tornaram gananciosos, recebiam suborno e pervertiam a justiça. Meus irmãos, a gente pode imaginar a tristeza do coração desse pai, no governo de uma nação, ministrando, né, entre Deus e o povo, trazendo o que Deus queria para aquele povo, mas tendo em casa um exemplo tão desagradável, um comportamento tão reprovável dos seus próprios filhos. Não é fácil uma situação como essa. Há não muitos dias atrás, nós acompanhamos a morte de um filho de um obreiro, de um pastor,
aqui da Convenção Fluminense, que se destacou por se desviar completamente dos caminhos, tornando-se numa vida marginal à sociedade e vindo a morrer no confronto com a própria polícia, segundo nos relatam. O coração desse pai, o coração dessa mãe, o coração de Samuel diante dos seus filhos. Mas encontramos da parte do povo uma outra situação que acontece vez por outra, mas deixa o líder sempre muito triste. O texto de 8,5 diz: constitui-nos um rei porque queremos ser da mesma condição, queremos o que todas as nações têm, que é o seu rei. Não lhes faltava bom governo, não lhes faltava boa orientação, não lhes faltava direção, faltava-lhes, a devida obediência. Os motivos que levam o povo, esse povo, a tomar essa decisão, são motivos de segunda categoria. Queremos ser iguais, quando Deus tinha para eles um procedimento bastante melhor, bastante superior. Eu temo que a gente esteja vivendo hoje com muita gente que prefira a igualdade, ou prefira viver semelhante a o que os outros fazem, com a falta de coragem de tomar a postura de ser diferente, mas ser de acordo com o que Deus quer para a vida. É muito difícil ser diferente, agradar a Deus em meio a uma sociedade bastante envolvida pelo pecado, que é a sociedade que a gente está vivendo. Mas houve alguma coisa que ainda entristeceu muito o coração de Samuel. Foi de fato uma rejeição. O verso diz ainda: e o Senhor disse a Samuel: atende ao povo em tudo o que te pedir, pois não é a ti que rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. O pedido do povo chega ao coração de Samuel como uma atitude de rejeição ao que ele foi até ali. Ele vai dizer ao povo, vai historiar a sua vida e vai perguntar se há alguma coisa que possa ser acusado de um descaminho governamental, de um descaminho qualquer. Mas o Senhor chega ao coração desse homem de Deus com uma palavra bastante de conforto. Samuel, não é você, meu amigo, não é você, meu filho, não é você, meu sacerdote, meu profeta, que eles estão rejeitando, mas é a mim. Então atende, vamos atender o que eles querem. O período do governo sobre os juízes representava uma teocracia, isto é, quando Deus mesmo falava ao governante e o governante falava ao povo. A meu julgamento, nada melhor do que isso. Mas eles rejeitaram isso. Deus nunca fez das pessoas seus autômatos, e muitos desses juízes, inclusive, nem foram fiéis. Mas Samuel, que não era uma peça automática nas mãos de Deus, ele foi sempre concorde com o que Deus queria, e Deus falava ao seu coração e ele interpretava junto ao povo. Antes de ser investido, Saul defendeu o povo em muitos momentos. Em 1 Samuel 11, 1-6, e vamos ver aqui no capítulo que eu estou mencionando, capítulo 11, 1-6. Esse é um texto que registra uma guerra entre o povo e os amonitas, e o caminho para a vitória estava muito longe, e foi arquitetado talvez um planejamento de acordo, desde que o povo de Israel concordasse que os guerreiros de Israel teriam seus olhos direito, o olho direito vazado. Por que olho direito? Porque era o olho com o qual o soldado pegava a mira da sua arma para atirar. Samuel não se conforma com isso, reúne o grupo e vai atrás deles e ganha. Saul então liberta a cidade de Jabes de Gileade, e Deus lhe deu essa vitória. Um episódio sempre lembrado é o encontro
de Golias, como eu acabei de falar há pouco, quando Samuel não enfrenta, mas cuida de proteger o pequeno Davi, oferecendo-lhe as melhores armas e vestimentas, mas Deus tinha um outro caminho para Davi e para a vitória. Então, vejamos por que nós chamamos esse texto de hoje de o rei que desobedeceu. Eu vou então ver algumas coisas aqui rápidas já na nossa palavra. Primeiro, nós temos que ele desobedeceu, ele desobedece a Deus. O texto de 15:11 de 1 Samuel diz: deixou de me seguir e não cumpriu minhas palavras. 15:11, vamos ao 15:11, virando aqui a nossa página. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor a noite toda. Meus irmãos, diletos amigos, aqueles que estão ouvindo nesse dia, outros que vão ouvir num outro momento, Deus pede de nossa relação com Ele irrestrita obediência. Deus precisa ser, diante de nós, o nosso Senhor, e eu garanto a qualquer pessoa que Ele é o melhor Senhor da vida de qualquer pessoa. Nós precisamos conscientizar de que a categoria chamada de servos, somos servos amigos, como o Senhor Jesus mais adiante na história vai mostrar, chamando-nos de amigos. Deus é nosso Pai, nós somos filhos, então o serviço, o modo de ser servos dele, ele nosso Senhor, é o Senhor à moda Pai, é o Senhor do modo Pai zeloso que ele é para conosco. Então não nos causa nenhum dano, não nos impõe nenhuma tarefa sobre-humana, não nos impõe nenhuma tarefa que não possa ser executada, não nos impõe algo que a gente não possa realizar ou que nos seja vergonhoso ou que nos seja pesado além da nossa conta. De qualquer lado que vejamos nossa relação com Deus, entendemos que a obediência é nosso melhor dever. A obediência deve ser vista não como uma exigência enfadonha, não como uma exigência cega, mas como uma atitude de prazer ou de cumprimento prazeroso. Como aquele filho que recebe uma ordem do pai e ele cumpre, embora tenha algum trabalho ao fazer o cumprimento, mas ele vai prazeroso, sabendo que foi seu pai que lhe pediu e ele tem toda a alegria de cumprir, toda a alegria de fazer. Quando obedecemos todas as coisas, como diz o texto de Romanos, tudo contribui juntamente para o nosso bem. E o contrário, e a recíproca, não é verdadeira. Segundo, Samuel entristece seus irmãos. Saul, né? Samuel ficou indignado com o comportamento de Saul. Samuel, comportamento errado de Saul, Samuel fica indignado e fala com Deus sobre isso. Quando uma pessoa, um temente a Deus, numa comunidade de fé, como uma igreja, deliberadamente desobedece a Deus, ele traz tristeza aos seus irmãos. O seu pecado é pecado seu. As consequências do seu pecado serão sobre ele. Deus não nos impõe as consequências dos outros. Cada alma pagará pelo seu pecado. Mas numa comunidade de fé, ao vermos alguém seguindo um caminho nitidamente desobediente, desvirtuando-se para o caminho mau, nós que o amamos, nós que queremos bem a ele, entramos no estado de tristeza, de sofrimento, porque não gostaríamos de ver as consequências que virão sobre aquela pessoa. Mas um erro nunca vem sozinho, né?
Mais adiante, em 15:12, aprendemos que ele levantou para si uma coluna. Então, o que aprendemos? Encheu-se de vaidade. A elevação do seu posto, as conquistas obtidas, as vitórias, de repente parecem ao coração de Saul, que eram consequências naturais da sua inteligência, da sua sabedoria, da sua capacidade de ser um homem atlético, forte, corajoso. Falei num sepultamento ontem, usando o texto do Salmo 89. Deixa eu até abrir aqui para ler com correção e não citar de memória apenas. Salmo 89, verso 48 ou 49. Que homem poderia viver sem ver a morte ou livrar-se do poder da sepultura? Parece que Saul cresce a seus próprios olhos, homem de coragem, homem de vitória, homem de conquistas, muitos povos tinham sido subjugados, parece sentiu-se assim acima. Então mandou construir um monumento em sua própria honra. Mas o salmista, que aqui não é Davi que escreveu, que homem poderia viver sem ver a morte? A palavra para homem nesse texto quer dizer homem forte, atlético, assim, acima da média, homem de bastante coragem. Então o texto quer dizer, nem o maior corajoso do mundo, nem o homem mais forte do mundo escapa da sua própria finitude. Saul parece que esqueceu. Um homem infiel deixa de dar glórias a Deus e busca glória para si mesmo. Ao contrário, um crente que ama a Deus e busca obedecer ao Senhor, terá sua vida inteira honrando o nome do Todo-Poderoso. Então, quando alguém se perde nesse caminho e deixa de glorificar a Deus pelas vitórias que vai obtendo, o risco está muito perto. E, de alguma maneira, ele está tomando um comportamento de Saul, edificando no lugar que Deus devia estar, colocando a sua própria inteligência, a sua própria sabedoria, o seu próprio eu, a sua própria vontade, a sua própria ciência. Mas não terminou aqui, infelizmente. Saul está descendo uma ladeira. Ele fala e age de maneira insincera. O texto diz ainda, Saul lhe disse, bendito sejas do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Não, ele tinha desvirtuado, está falando aqui de uma situação, de uma conquista, quando Samuel havia orientado para que nada fosse recebido, nada fosse apanhado, tudo fosse largado para lá, e ele fechou os olhos para que o povo pegasse, e não, já cumpri, não, estou fazendo, não estava não. Estava sendo insincero, e se a gente quiser, mentiroso mesmo. A ordem de Deus havia sido clara, no entanto, Saul busca esconder seus erros pela desobediência. Esconder seus erros de desobediência. Muitos agem de maneira infiel, mas argumentam que estão servindo de maneira correta. No entanto, acrescentam ao pecado da desobediência o pecado da insinceridade e da mentira. Acho que nós, com certeza, não devíamos nunca esquecer da onisciência de Deus. Cada vez que eu assento um motivo para não servir a Deus em cima do meu próprio arrazoado e me encho de razão para fazer assim, é preciso analisar cuidadosamente se de fato ali há o motivo verdadeiro para não servi-lo corretamente. Ele transfere então a responsabilidade, é outro pecado, é outra falha, é outra escada para baixo, outro degrau para baixo,
que ele está cumprindo. O povo guardou o melhor para oferecer ao Senhor. Verso 15. Outra insinceridade. Ele tinha o comando, bastava dizer para um lado ou para o outro, mas ele abriu espaço para cada um fazer o que bem entendia. E ainda acrescenta isso. Não, é para servir a Deus. O rei era líder, o povo o seguia, o rei era responsável, no entanto, ele não assume essa responsabilidade. Desde Adão, não é? O homem tem se especializado cada vez mais em transferir, em passar para os outros, jogando a responsabilidade sobre o outro, alguém, sobre outra pessoa. Por último, desse rei infiel, Saul, alguma vez falei Samuel, mas estou falando de Saul, ele acaba rejeitado. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, este também te rejeitou. Deus é misericordioso para quem o busca, mas Deus é justo e Ele mesmo não pode transigir com a sua própria palavra. Deus age compassivamente com quem se arrepende e busca perdão, mas Ele não tem complacência com quem age de maneira infiel e o rejeita, costumeiramente o rejeita. A lei é essa. Vai entrar para o estado de rejeição do Senhor. E nada há de pior que possa acontecer a um homem, a uma criatura, que sentir-se ou ser rejeitado por Deus, abandonado por Deus. O fim de Saul foi melancólico, dramático. Na guerra, vai perder a guerra, vai ser morto pelo inimigo, resolve lançar-se sobre sua própria lança. A morte não acontece de imediato e ele pede que alguém cumpra a obra de matá-lo para que o inimigo que está chegando não o faça. E assim vai ele embora e seu querido filho Jonathan também. Meus amados, a rejeição, a desobediência, a infidelidade tem um preço muito alto. Vamos fechar da seguinte maneira. Deus queria então atender o povo por causa da insistência dele e escolhe uma pessoa. Que bênção que Deus se utiliza de nós para fazer a sua obra. Segundo, embora Deus, insatisfeito com o pedido do povo que clama por um rei, e aos olhos de Deus não parecia isso ser uma questão imediata, atende e orienta, atende e realinha, mas o seu líder se incumbe de sair por um caminho equivocado. E então começa a praticar esses desmandos que o caracterizaram como um rei infiel. A gente está terminando um ano. Falei que temos mais uma quarta-feira de culto virtual, depois entraremos no ano novo. Qual é a sua proposta de caminhada para o ano novo? Você poderia comparar a sua caminhada no 2021 e projetar, sempre para melhor, a sua caminhada em 2022. Olha, Saul começou bem e caminhou mal. Que tal assentar no seu coração que 2022 você vai caminhar de maneira mais fiel? Então, ande comigo. O que tem estado entre você e Deus que possa ser chamado de caminhos de infidelidade na sua vida? Você tem praticado alguma coisa que não devia?
que não agradou? Então, antes que Deus o abandone, antes que Deus o deixe ao seu próprio costume, busque arrependimento, peça perdão, realinhe sua vida e comecemos um 2022 acertando mais para que Deus se alegre com a sua vida. Que para tanto Ele te abençoe. Amém. Seguindo, amados, depois desse momento de meditação bíblica, como de costume, nós vamos entrar no nosso período dos pedidos. E começamos pelos idosos. São os seguintes para essa manhã: Antônio Joaquim de Matos Galvão, pastor; irmã Catarina Procópio de Assis; irmã Catarina de Oliveira Teixeira; irmã Clarice Franco Nogueira e irmã Creuza Donato Julianelli. Oremos então. Deus e Pai, aqui estão pessoas da nossa igreja que alcançaram uma idade mais adiantada, e para essas pessoas, como temos feito sempre, rogamos-te teus cuidados, tua proteção, como tens feito até agora. Algumas dessas pessoas vivem momentos de fragilidade, como a irmã Catarina Procópio, que soubemos há poucos dias. Outras estão mais estáveis. Sabemos que a irmã Catarina Teixeira também tem vivido um momento difícil. Irmã Creuza, o falecimento do seu esposo. Enfim, ó Deus, cada uma tem a sua necessidade. Então queremos te pedir que derrame sobre cada uma dessas pessoas favor, misericórdia, direção, bem como aos seus familiares, no bom desejo de ajudá-las a caminhar até o dia que o Senhor assim permitir. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossos casos diversos, né? Vou passar um pouco mais rapidamente hoje, mas acompanhem comigo os nomes, né? Mariana Duarte, enfermidade. Irmã Áurea, não é da nossa igreja, mas é a mãe da irmã Grace Mary, cuidemos dela. Pastor Abdiel, nessa hora que estou aqui falando no culto, pastor Abdiel está em observação já por 2 dias na UPA ali da Cidade de Deus. Aparentemente ele saiu da sala vermelha para a amarela, deve estar melhorando, devo vê-lo amanhã, se me for permitido. Então oremos pelo pastor Abdiel Pereira dos Santos. Seguimos orando por Ana Beatriz Brione Mantovani, pelos irmãos Fábio Íris, amigos do pastor Bonella, pela irmã Glaucineide Gomes Moraes, pelo João Gabriel, pela irmã Josélia, pela dona Marília, pela irmã Laudiceia, e a família dela e de sua filha, pelo irmão Fernando Nogueira, pelo casal Birajara e Catarina, pelo irmão Ari Conceição, pela irmã Dorcas Silva Lima, pelo irmão Antônio Pacheco, pela Valdete sempre que pode estar na igreja, pela irmã Eliane Cardoso, pela recuperação do irmão Luiz Carlos Marques, graças a Deus seguindo bem, pelo Robson da Michele é da nossa igreja, pela irmã Marli Baraúna e esposo, passaram por cirurgia, indo bem, pela irmã Alda Moraes Dutra, pelo ministro de música Paulo Davi, pela irmã Clarice Franco, pelo irmão Animésio e pela irmã Mônica Tonon, pedindo por sua mãe e seu irmão Marcos. 2 situações distintas, mas 2 pessoas necessitando da nossa oração. Pastor Geraldo Rangel continua hospitalizado, alguma melhora, mas inspira cuidado. E, irmão, sempre queremos lembrar do irmão Emídio Silva Neto, nosso prezado cantor que anda passando mal nesses dias. Vamos lembrar dele. Vamos dar um telefonema para ele, animando. O Emídio gosta muito de falar ao telefone. Então vamos falar com ele também, ajudando nesse momento. Vamos orar? Vamos orar então. Pai amado, não vamos reproduzir agora essa enorme lista. Tivemos o objetivo de lembrar aos crentes da nossa igreja e amigos que nos acompanham que é grande a lista. E não estamos falando teoricamente, são casos e casos para os quais rogamos a Tua graça e a Tua misericórdia. Pedimos-te que o Teu Santo Espírito nos faça lembrar desses nomes e de tantos outros, a fim de que, ó Pai, eles recebam alívio do seu sofrimento, seus familiares recebam direção para cuidar deles
e eles tenham prazer e contentamento e recuperação. Por aqueles que estão visivelmente em recuperação, constatada aos nossos olhos, nós te bendizemos. Mas alguns, ó Deus, ainda estão lutando muito e nós queremos a tua compaixão sobre eles. Abençoa essas vidas, continues a cuidar delas, bem como aquelas que, não tendo sido mencionadas, estão também nos nossos corações aqui e dos nossos irmãos que nos acompanham. Sê com essas pessoas, rogamos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, sempre lembramos dos amigos que nos pedem pelo site da igreja e temos isso em alta conta. Vamos orar por eles? Vamos orar. Nosso Deus, ainda que não mencione agora esses nomes, o Senhor os conhece e nós suplicamos cuidar da vida de cada um deles. Alguns clamam por seus lares, alguns clamam pela recuperação familiar, outros por seus filhos, filhas, por sua vida pessoal e profissional, alguns enfrentando grandes lutas. E eles olharam para a nossa igreja e, utilizando-se não do recurso tecnológico, estão pedindo: Igreja Primeira em Jacarepaguá, interceda por nós. E eu quero clamar aos irmãos da nossa igreja que nessa hora seguem em culto, que clamem por essas vidas que resolveram pedir que intercedêssemos por elas. Isso é valoroso e é de grande responsabilidade. Abençoa, Pai amado, esses amigos. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então finalizar focando nosso pensamento e nosso coração para a igreja, seus planos para 2022, as últimas atividades de 2021, o nosso centenário. Parece que quando abrir 2022, né, a gente vai estar pertinho, né? Estaremos. Parece que vai se descortinar alguma coisa. Sim e não, né? Na verdade, estamos na alegria desse centenário, não só em 22, quando ele fecha, mas já de há muito tempo. Mas estamos nessa alegria de que vamos ter aqui grandes acontecimentos ainda, apesar das dificuldades de aproximação. Oremos pelo nosso centenário, oremos por nossas equipes, oremos, irmãos, para que Deus, pelo seu Santo Espírito, nos reanime cada vez mais. Nós estamos caminhando bem, estamos melhorando a cada domingo, mas este pastor sonha com algo maior ainda, um grande despertamento, ia dizer a velha alegria, mas a alegria de comparecer, de trabalhar, de receber os visitantes, de saudá-los, enfim. Vamos orar então pela igreja? Vamos lembrar do nosso país, do nosso governo, né? Esses tempos difíceis e pela nossa população. Então vamos fechar com oração final pela igreja. Nosso Deus, nosso Pai, agora colocamos diante de Ti a nossa igreja, os sonhos da liderança, os sonhos da igreja, a fim de que a gente faça encontrar esses dois capítulos, os sonhos de quem lidera com os sonhos dos liderados, e formar só um movimento de sonhos que agrade ao Senhor. Pedimos-te nos revestir de ânimo cada vez maior. Queremos te pedir por aqueles irmãos que sairão de férias agora, neste mês, já saindo alguns, outros em janeiro. Guarda-os em suas viagens, no encontro de familiares e amigos. Pedimos que tu possas tonificar essas vidas, trazendo-as cheias de alegria, de contentamento, para te servir cada vez mais aqui na nossa igreja. Pai, abençoa as nossas comemorações. Permita, ó Deus, que elas possam ser agradáveis ao Senhor e nos ajude para que assim o seja. Abençoa todos os que estamos aqui e a nossa pátria, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Deus amado, guarda-nos dessa onda nova de comprometimento do vírus, protege e nos dê descortínio para não ficar de um lado extremo nem do outro, nem agressivo de um lado nem de outro, mas possamos encontrar o procedimento equilibrado que agrade ao Senhor. Obrigado por tudo, abençoe-nos, suplicamos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Cantemos agora um hino de Natal.
nasce Jesus. Com alegria, proximidade do Natal, cantemos Nasce Jesus. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, trevas vêm por dissipando. Nasce Jesus, fonte de luz, rompe as candeias do forte, raio dia da salvação, triunfante vem. Salve Jesus, ó, firma teu justo império, grato louvor os homens, os anjos vêm. Nasce Jesus, fonte de luz, ó glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem quer ele bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho querido. Deus nos amou, Deus encarnou, vede o menino nascido. Deus nos amou, digam-se todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, eis que as nações resgatam por Cristo tem. Nasce Jesus, fonte de luz, ó glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem quer ele bem. Finalizando o nosso culto com os nossos agradecimentos, o nosso abraço de final de culto, alegria de ter podido falar com os irmãos. Vamos então orar com o irmão Renan de Jesus Santos, fechando o culto dessa hora. E uma boa noite a todos, até domingo, com a graça de Deus, com as comemorações natalinas. Prezados, falem disso, divulguem. Nossa comemoração será domingo, manhã e noite. Oremos com o Renan. Oremos, igreja. Senhor, meu Deus, eu queria agradecer por mais um dia de vida, né? Mais um ano está se findando e em tudo aqui eu pude perceber a sua presença. Eu sei que foi um ano muito complicado para diversas famílias, mas em meio a todas as dificuldades e todas as complicações, o Senhor estava conosco. O Senhor estava cuidando de cada coisa que estava ocorrendo lá, Pai. Seja conosco nesse final de ano, que nossas famílias possam estar em união, né? Que possamos estar comemorando e festejando o seu nascimento nesse ano também, Pai. E já venho pedir pelo próximo ano também, que 2022 seja um ano diferente, Pai. Que nós possamos escrever algo novo, não nós, né, Pai? Mas nós até rascunhamos, mas já está escrito, Pai. O Senhor já escreveu o que acontecerá no próximo ano. Seja com nossas vidas, nossa família, e que o próximo ano seja muito melhor do que esse aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém, amém.
Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.